Beleza. Vamos pro YouTube. Eu vou começar com o meu mano Devin. Eu quero saber como é que ele fez pra... Assim, vai. Eu quero aprender programação. Por onde eu começo? Por que ele começou a usar touquinha? Acho que ele ficou calvo, né? Ó. Ele começou a usar touquinha aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Full stack igual o pato. Toma no cu de baixo. Ah, não tem aqui. Como aprender programação sozinho. Pelo celular. Nossa, pelo celular é treta, hein? Eu vou pegar aquele primeiro ali, mas eu vou ver se tem outros. Pare de mentir. Caraca. Primeiro eu vou ver esse mano aqui, ó. O que esse mano tem pra me dizer. Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas práticas para você que está querendo Ó, aprender a programar 3 do dicas. zero, ter sucesso nessa caminhada. Ó, hein? Brabo. Fala pessoal, Vai eu vender sou o curso. Alisson, e esse é o canal Oi, Programação Halisson. Dinâmica. Apesar de muito se falar sobre programação hoje em dia e existirem vários materiais de qualidade que você poderia utilizar para estudar e ingressar na área, a gente sabe que a jornada de quem está começando, né, de quem está dando seus primeiros passos na programação, ela pode ser cheia de obstáculos. Então, existem alguns obstáculos que são inerentes à coisa, né? Como, por exemplo, ter acesso a um computador ou mesmo um smartphone, algum dispositivo que você possa É verdade, tem gente que escrever não os seus tem. programas, né? E depois vê-los em execução. Isso é uma coisa que a gente sabe que pela situação econômica e de É desigualdade verdade. no nosso país pode ser uma barreira para muita gente. É Mas verdade. mesmo que você tenha esse acesso, existem outros obstáculos ali no dia a dia que podem minar sua motivação e tornar sua jornada mais árdua. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo com 3 dicas para quem está começando a aprender a programar. E eu vou te explicar o papel de cada uma dessas coisas no seu processo de aprendizado e também como que você pode colocar essas dicas em prática agora mesmo. Implementar todas as dicas que eu vou te dar por sua própria conta. Mas eu acho que a 3 imersão Dev vai dicas. ser uma grande facilitadora nesse processo. Então a primeira dica que eu te dou é para você ter um objetivo. Já tenho. Essa pode parecer a dica mais simples, talvez você já tenha refletido É arrumar um sobre isso, emprego mas ela em é um uma pouquinho empresa gringa só difícil. Quando eu falo em utilizando ter um objetivo, conteúdo não tô falando de BR. ter um objetivo abstrato, como por exemplo, eu quero aprender a programar, ou um objetivo distante, né? Às vezes a gente escuta que tem muitas oportunidades na área de programação, né, na área de TI em geral, É. e a gente pensa, pô, seria legal fazer uma transição de carreira, ou mesmo você pode estar começando a sua carreira aí e considerando essa oportunidade, e você pensa, pô, eu quero conseguir um emprego na área, né? Esse é o seu primeiro objetivo. Só que esse objetivo ele pode ser distante de quem você é nesse momento. Para manter a motivação no dia a dia, você vai precisar perceber os seus pequenos progressos. Então tem um objetivo Ó, específico já veio um e coaching próximo, ainda. como por exemplo, eu quero fazer o meu primeiro site. Isso vai te ajudar muito mais, sabe? Então Tá, assim, você tem que pensar beleza. na direção que você quer caminhar, né? Ah, eu quero um emprego, beleza, legal. Então Eu vou posso fazer um aprender um pouco mais TikTok sobre a clone. área, entender Aí o que eu vai quero ser fazer toque ali tic. dentro. E pensando nisso, você vai elaborar Eu um vou... objetivo específico e Ah, mais já tem próximo de quem você objetivo. é nesse momento. Então eu acho que a imersão Dev pode te ajudar, porque lá você vai ter uma Olha aí o trilha objetivo aqui, ó. definida e também um projeto concreto para você construir. Eu acho que nesse primeiro momento é importantíssimo você ter essa trilha para você seguir e além disso você vai poder ter uma forma de medir o seu progresso ao longo dos dias. A segunda dica que eu vou te dar é para você ter uma comunidade. Então, tanto eu como a Kizzy já falamos aqui no canal algumas vezes como que a comunidade amplifica o aprendizado. Inclusive tem um texto lá no nosso Medium, né, no blog do Programação Dinâmica, que você pode ler um pouquinho mais sobre a nossa experiência num curso de produção audiovisual para o YouTube. E no caso de uma competência nova, né, para você que está começando a aprender a programar, a comunidade ela serve tanto como um apoio para te ajudar com dúvidas, né, naquele momento que você vai dando uma travada, tanto como um suporte também para te motivar, né? Eu sei que para muita gente manter o ritmo de estudo à distância pode ser bem complicado, mas ter esse compromisso, né, Pra mim com não é, outras pra mim é de boa. pessoas, com uma turma, pode fazer toda a diferença. Na imersão Dev você vai ter acesso a instrutores e Toma. instrutoras da Alura, a maior escola de tecnologia online do Toma Brasil. jabá. Você Pá! também vai ter acesso a um Discord em que você vai poder conversar com pessoas que estão no mesmo nível que o seu, compartilhando a mesma Ah, você não jornada. precisa ser A minha da terceira e imersão, talvez você pode mais ser importante de dica pra você que tá começando de a outro aprender a nicho, programar né? agora é para você ter persistência. Persist... Você precisa resistir à curva de aprendizagem. Você precisa compreender e interiorizar que é normal encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras, e que isso não quer dizer que programação não é para você. Então, ao invés de necessariamente eu ficar gastando energia e pensando se eu tinha escolhido o caminho certo, eu fui me permitindo ir para aquele caminho, e aí foi nesse processo que eu entendi que sim, computação era para mim. Algumas coisas são difíceis mesmo, Interessante. pra muita gente, e você tem que persistir. Aliás, eu costumo dizer que fácil ou difícil, né, é apenas uma medida do quão distante aquele conhecimento está de quem você é agora. E à medida que você caminha naquela direção, a coisa vai se tornando menos difícil ou mais fácil, porque você se aproxima de ser a pessoa capaz de compreender aquele conhecimento.
Como eu falei, estar em comunidade Ó, pode te ajudar a tem perceber várias, isso, ele dá e várias outras dicas. pessoas caminhando junto contigo nessa direção. Ok. Então, ao pegar um novo material de estudo ou ter acesso a alguma oportunidade de treinamento que esteja adequada ao seu nível, é importante que você persista e prossiga até o final. Porque lá no final você vai perceber que você é uma pessoa diferente daquela que começou essa jornada. Mas Acho que o objetivo do vídeo já atingiu, tá? Já deu as 3 dicas, então não precisa ficar vendo. Ele vai ficar só fazendo jabá, tá ligado? Então tá aí, ó. Vamos pro próximo. Não gostei muito desse vídeo. Cadê aquele que a gente falou? Ah, o TV Código Fonte, o Código Fonte. A gente falou que ia ver esse aqui, né? Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, não deixa as pessoas mentir pra ti, cara. A realidade é que tu pode até aprender algumas coisas aí em 10 dias. Olha só essa imagem que eu vi no Twitter aqui. Become a Data Science em 50 dias. Quê? Se torne um Data Science em 50 dias. Isso não existe, Era mano. exatamente isso. Do dia 1 ao dia 5 tu vai aprender Python. Do dia 6 ao 10 tu vai aprender R. Tu vai aprender em 5 dias Python. Aí tudo bem. Em 4 dias tu vai aprender cálculo. Em 4 dias estatísticas. Ai. E sim. É impossível? Não é impossível. Claro que não é impossível. Cara, acredita nos teus sonhos. Mas isso aqui é uma palhaçada, né? Não deixa tão as pessoas mentir pra ti. Não deixa, tá? Vai. Porque a realidade é que tu pode Esse até aprender esse negócio do algumas zoom coisas assim, aí, ó. 10 dias, Mano, me 50 incomoda, dias, velho. Mas tu ainda não vai entender o que tá fazendo. E pra algumas pessoas isso não é aprender, né? Então, pra te falar bem a verdade, é muito difícil. Eu lembro quando eu comecei a programar que eu chegava a duplicar pastas, tá ligado? Do meu projeto, porque eu sabia que em algum momento ali eu ia sair do caminho feliz do artigo, do tutorial que eu tava lendo, e eu já ia estragar tudo que eu tava fazendo. E não ia conseguir voltar, tá ligado? Eu ia simplesmente perder a linha. A insegurança é foda, né? Ensino. É como se eu pudesse aprender de fato aquilo em 5 dias, mas no final dos 5 dias, se pedisse pra me mudar um arquivo, eu já não saberia mais o que eu tava fazendo. Né? Então, assim, no início a gente faz as coisas meio que sem saber o que tá fazendo. E tá tudo bem. Eu acho errado só vender que tu vai conseguir aprender Se o profissional pica, né? Algo, né? Em 50 dias. Esse é o problema. Porque daí tu começa a entrar na cabeça da pessoa da forma errada. Eu não tô falando aqui que tu não pode estudar uma linguagem e aprender em 10 dias. O JavaScript foi criado em 10 dias. Por que tu não pode aprender JavaScript em 10 dias se ele foi criado em 10 dias? Aprende Kotlin, cara. Mas vai dizer que às vezes tu tá vendo lá um vídeo no YouTube, um tutorial. Cara, é o tutor mudar de arquivo que a gente já fica meio perdido. Já se bate. Já passei muito por isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele mudou de arquivo e não me disse qual arquivo ele clicou. Isso é super normal, cara. É isso que é o problema. O problema da geração atual. Quando eu comecei a aprender a programar, eu já sabia o que era um processador. Por quê? Porque pra jogar no computador eu tinha que trocar a pasta térmica de tempos em tempos. Então, por isso que eu já sabia que era um processador. Pelo menos eu já sabia onde é que ele estava, né? É uma coisa diferente. Eu não sabia o que ele fazia. Eu só sabia que ele superaquecia. E aí meu jogo travava. Eu já sabia criar rede, porque a gente se reunia no final de semana em Lan House pra aprender a como hackear o COD e criar um próprio servidor de Ragnarok. Misturei os dois jogos, né? A gente jogava COD ou criava um servidorzinho de Mu também. Só que a realidade atual é que tudo virou aplicativo. Então eu conheço pessoas de 18 anos que estão começando agora a aprender a programar que não sabe real assim como criar uma pasta ou achar o projeto no computador. Aonde mesmo que eu salvei? Não sei, eu só criei a pasta aqui, copiei o que o professor tinha dito. Então mesmo assim para a geração mais nova eu diria que aprender a programar ficou mais difícil, não mais fácil. Eu não tô julgando a geração mais nova, tá? Porque a gente não pode confundir porque não tem muito conhecimento? Uma coisa é tu ter a necessidade de saber trocar a pasta térmica. Sim, né? Outra coisa é tu falar que tu era mais capaz por ter... Pô, já troquei pasta térmica, já ferrei meu processador já. Que aprender a programar ficou mais difícil. Não mais fácil. Porque a gente vê muita gente sênior, muita gente que tá há anos no mercado falando, na minha época que era difícil, porque na minha época a gente tinha que baixar a apostila, a gente tinha que ir na biblioteca pública achar uma bíblia de Java. Não, mas a questão não é essa. A questão é que... Não entendi esse ponto de vista. Falando que é fácil aprender a programar, aprendeu a programar muitas vezes em outra época e não tá ligado nos desafios atual. Tá então antes a gente não tinha informação suficiente. Hoje tem demais. Por conta disso. Hoje em dia... a gente tem muita informação. E é difícil por conta disso. E não é só isso que ficou difícil, né? Não é só o fato de que começar do zero significam coisas diferentes. Começar do zero antigamente, tu já tinha algumas noções ali de computação, porque se tu começou a se interessar por programar, provavelmente tu já tinha alguma noção. Hoje em dia tu pode começar a se interessar por programar, mas ainda sem ter noção de nada de computação. Então, tu começa de
do zero diferente. E principalmente se tu se interessou em programar nos últimos 24 meses, 12 meses. Então, assim, a gente passou por um momento muito bom. Talvez até por conta disso que tu tenha ficado interessado na área, tá ligado? Mas esse momento passou e vai ficar assim Quando eu me interessei 12 meses, pelo menos. Quando eu me interessei por programação, meu foco era o dinheiro. E tanto que não deu certo. Aí hoje meu foco é aprender programação pra fazer entretenimento, velho. Que eu acho que é interessante. A realidade é que a receita das empresas caíram, o valor das ações caiu, a margem líquida caiu, e com isso também precisa diminuir o número de funcionários. Então o número de vagas também caiu pela metade, mais ou menos. Então tu tem mais pessoas procurando emprego do que vaga. Não tô falando só pra quem tá começando, né? Na verdade, eu não digo que esteja impossível, tá? Eu acredito que ainda tem mais vagas do que candidatos, mas essas vagas, o número delas diminuiu mais ou menos pela metade. Mas as empresas estão mais exigentes, porque elas possuem menos vagas em aberto. Então, no geral, a empresa tem uma vaga em aberto e ela tem que achar o candidato que encaixa naquela vaga. E olha só, tem muito mais candidato aí no mercado do que tinha 12 meses atrás. Então elas sobem um pouco a régua. Então, na minha opinião, ficou mais difícil aprender a programar, porque a gente tá saindo do zero diferente. Também porque tem muito mais informação, o que, digamos assim, pode ser bom e ruim. Eu acredito que talvez seja mais ruim ainda. E o mercado também não tá num momento muito bom. E tal, por que eu tô falando nesse vídeo? Eu decidi gravar um vídeo aqui pra só te desanimar. Não é por conta disso, cara. Olha só. Tu tem que pensar no longo prazo. Por isso que quando a gente lançou a primeira turma da nossa consultoria, eu falei que a nossa meta era que todos que entrassem na turma conseguissem um emprego em 12 meses, não em 10 dias. E eu tenho 12 meses pra tentar, pra conseguir um emprego, hein? Clica aqui no link da descrição. O desafio do momento pros iniciantes é que talvez antes tu até tinha algum conhecido que poderia te indicar pra uma vaga. O problema é que agora esse conhecido conhece umas outras duas pessoas que acabaram de ser demitidas. E as chances são que esse teu conhecido não vai te indicar. Ele vai indicar essas pessoas que ele sabe que conseguem entregar, mas que foram demitidas. Então, pessoas que já têm experiência. Concordo plenamente. Um emprego, seja de júnior, de sênior, de pleno, de estágio. Então, mesmo que tu tenha networking na área, tu tá tendo dificuldade em conseguir uma recomendação. E se tu não tem quem te indique, ficou mais difícil ainda. Mais difícil. E eu não tô falando isso só pra júnior, eu tô falando isso pra sênior também. Talvez pra sênior seja até pior, porque foram, sei lá, dezenas de milhares de programadores sêniors demitidos do Google, da Meta. Então agora tu tá competindo com o ex-Google, ex-Facebook. Então não ficou fácil pra ninguém, basicamente. Então do número de vagas desafio, que já são menores do que o ano passado. Gosto disso. A gente tem pessoas sendo realocadas, primeiro internamente dentro da empresa. Isso. Então pessoas sendo promovidas. Então a gente passou por um momento também de hiring freeze. Compensar mais promovidez do que trazer do mercado, que é caro. E agora as pessoas vão começar a voltar a ser promovidas depois das demissões dos seus colegas, o que cria um sentimento meio estranho em quem ficou na empresa. Depois de internamente as vagas serem ocupadas por outras pessoas, a gente tem também amigos recomendando amigos que foram demitidos. E depois sobra uma parte bem pequena de recrutamento. E é essa vaga aí que tu iniciante pode pegar. Lembrando também que muitos recrutadores mesmos foram demitidos, o que mostra que as empresas não estão priorizando tanto esse caminho. Então, a minha dica para ti seria participar de comunidades, foque em fazer conexões, foque em contribuir para projetos open source, para criar o teu próprio projeto, lançar o teu aplicativo, fazer uma faculdade se tu puder e aprender LeetCode. E aprender Python em 10 dias. Aprender Python em 10 dias é o equivalente ao saber usar o computador em 2010. É o zero, entendeu? O zero mudou. Eu comecei falando das mentiras sobre aprender a programar, né? Eu acabei falando mais das dificuldades. Exato. Mas eu tenho um vídeo muito bom aqui no canal sobre isso, onde eu digo como que tu pode aplicar para uma vaga, quais são os caminhos e tal, e os atalhos. Então eu recomendo que tu assista ele, eu vou colocar ele aqui do lado. E lembra que tu tem que pensar no longo prazo, tá? Porque a gente tá numa maratona. Continue estudando, criando projetos, porque lá na frente, quando os juros caírem, quando as empresas voltarem a inflar... Lá na frente tu vai se arrepender se tu desistir nesse momento. Eu espero que tu tenha visto o vídeo até agora aqui. Porque esse vídeo, por incrível que pareça, é um vídeo motivacional. Que eu tô, acho, talvez fracassando em passar a mensagem. Mas eu de fato acredito que tu deve continuar estudando e de fato acredito que tu deve continuar persistindo nessa área. Porque eu já falei, no futuro a gente vai usar muita tecnologia. E essa tecnologia vai ser mantida por pessoas, não por robôs.
Talvez pessoas que usem robôs, mas pessoas. Sim, a gente tá aprendendo Então, aqui lá as na coisas frente, pelo quando ChatGPT. existir agora, tu vai te arrepender. É. Porque qual outra área também tu escolheria nesse momento que te possibilitaria performar melhor do que na TI? Qual outra área? Todas as áreas estão difíceis. Então não Sim, é tá a questão não tudo é ser difícil. A questão é o que tu quer pra ti. É, Qual área tu quer seguir? Qual estilo de vida tu quer ter? E eu digo, cara, mesmo as empresas mandando a gente voltar pro escritório e acabando o trabalho remoto, o estilo de vida na tecnologia não é dos piores. Pode ser que tu tenha burnout, pode ser que tu se estresse, pode ser também, mas não é tão ruim não, cara. Do contrário, tu nem teria se interessado pela área, não é mesmo? Vai estar mesmo? tão difícil quanto qualquer outra área. Só que é o futuro. E é isso. Que É o vida preço. motivacional. Mas eu falei que eu ia parar de mentir pra iniciante. Então é a maior realidade que eu posso te passar, beleza? Deixa o like aí, se inscreve que eu te vejo no próximo vídeo e talvez eu te anime mais no próximo vídeo. Peço desculpas. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!